Agora a gente para de falar potoca um pouco, né? Porque senão, se depender da gente, vai que vai. Então vamos lá. Boa noite para todo mundo. Falou que é futebol? Falou que é futebol, né? Ainda mais aqui em BH. Boa noite. Ô, povo fanático. Boa noite. Boa noite. Eu amo dar aula segunda-feira, que tá todo mundo animado, bonito. A Rosângela tá até de batom, a Graça tá com um sorrisão desse tamanho, porque deve ter tido um fim de semana bom demais. Eu adoro ver. Então vamos lá. Hoje a gente vai continuar nessa introdução à história que a gente já está estudando há alguns dias. Ao mesmo tempo em que a gente vê a introdução à história, que é muito importante para começar esse curso que a gente vai ter durante o ano, também está sendo para eu ter um diagnóstico de como vocês estão com a matéria, do quanto vocês se envolvem com essa matéria, e também para tentar identificar quais são os seus temas geradores desse ano, que a gente deve acabar agora a introdução à história aqui mais uma semana ou duas. E aí depois a gente vai ver outros temas. Ei, Dona Maria, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, a senhora? Graças a Deus, tudo bem. Frio aí? Um pouquinho. Ô, Dona Maria, a senhora fecha o microfone, por favor? Sim. Obrigada, viu? Então eu também tô tendo um diagnóstico de quais vão ser os temas geradores que a gente vai começar a ver a partir das próximas semanas. Então agora a gente vai fazer, como eu faço toda semana, uma rápida, e hoje vai ser rápida mesmo, porque eu vou até transmitir a tela, e vou só seguir aqui, depois eu vou parar de transmitir pra gente continuar. Pra gente então rever tudo que a gente já viu até agora nesse nosso módulo de introdução à história. Então eu vou passar bem rapidinho pelo que a gente viu e a gente entra na discussão de hoje, que é uma discussão que ela já eu vou parar de ver vocês, aí alguém precisa ligar o microfone e me falar se está vendo a tela, tá? Vai começar a transmitir aí. Tá dando pra ver? Não apareceu nada não, professora. Não? Não apareceu nada, não. Peraí. Agora sim. Agora foi? Ah, agora apareceu. Demora mesmo, mas pra quem não apareceu, vai aparecer. Então vamos lá, pessoal. Lembra que a gente começou o nosso módulo com essa frase, com essa definição do historiador Mark Bloch, que eu falei para vocês que ele é muito importante para a história. A gente fala muito dele lá na Fafiche, onde vocês passam perto lá para ir pro CP. Que ele fala que a história é o estudo dos homens no tempo. E aí depois que a gente viu essa frase, a gente começou a desconstruir um pouco ela para entender o que ela significa nos dias de hoje, né? Então a gente problematizou um pouco e se perguntou: que homem é esse? Ele está falando dos seres humanos, só dos homens, das mulheres, também das populações indígenas, ribeirinhas, quilombolas, das pessoas LGBTQIA+. Quem é esse homem, né? E a gente viu que na época, realmente, a maior parte da história ela falava apenas sobre alguns homens vistos como heróis, e eles eram donos dessa narrativa histórica, né? E que hoje as coisas mudaram, inclusive a atividade que eu mandei lá para vocês, depois eu vou fazer alguns comentários sobre a atividade. E a gente viu que isso hoje mudou, né? E que todas essas pessoas aqui, ó, que estão aqui embaixo, elas também fazem parte da história, porque a gente precisa se ver na história. E que nós somos sim sujeitos históricos, que todos nós somos sujeitos históricos,
a partir do momento em que a gente tem o poder de ação sobre a sociedade, sobre o mundo em que a gente vive. Então todos somos sujeitos históricos. E isso é muito importante. Isso não tira a importância de personalidades históricas como Dom Pedro I, como Tiradentes. Lembra que a gente falou deles? Isso não tira a importância deles. Mas a gente viu, até quando a gente falou sobre aquele poema, né? Que eles são muito importantes, mas a gente tem que olhar também quem estava do lado, né? Quem era a massa que sustentava o poder político que era vigente na época. Qual foi a participação de outras pessoas que, por mais que elas não estavam nos livros didáticos, elas estavam atuando, elas estavam agindo sobre essa história. Então, a gente viu que todos somos sujeitos históricos, né? Então, tudo que eu falei agora, eu praticamente resumi a resposta da pergunta da nossa atividade. Em que tempo, né? Então, a história é o estudo dos homens no tempo. Que tempo é esse? É o tempo cronológico? Vitória. Oi. Você tá participando na tela? Parou? Você tá mostrando. Eu só tô vendo o olhinho. Tá, espera só um minuto. Tô resolvendo aqui. Tá travando um pouquinho também. Será que se todo mundo fechasse a câmera não ia ficar melhor, não, professora? Pode ser. Enquanto eu não tô conseguindo ver também, não. Pera aí, só um minuto. Porque agora eu não tô nem vendo vocês quando eu vou transmitir. Então vocês podem desligar a câmera e depois vocês me ligam de novo. Eu vou retomar a apresentação aqui, viu? Quem me falou, não sei se foi a Cris, acho que foi. E obrigado por ter falado. Não sei o que aconteceu. Ô, Vitor. Oi. Agora a tela apareceu de volta. Oi. Mas na hora que você falar, tá travando. Vixe, ainda tá travando? Eu só tô vendo o olhinho. Estranho, não sei o que tá acontecendo. E tá travando, viu, professor? Tá bom, peraí. Deixa eu ver o que eu consigo fechar aqui pra ver se fica melhor. Gente, agora tá melhor? Estão escutando? Eu tô te ouvindo muito bem, Vitória. Tá. Eu tô te ouvindo também, eu só não tô vendo. E quem mais tem gente que tá vendo a tela? Eu estou vendo. Eu tô vendo a tela. Tá. Eu também. Tô vendo também. Tá. Ô, gente, Eu estou vendo a tela, professora. então eu vou continuar, porque a maioria tá vendo. Mas, eu acho que é a Cris que não tá vendo. É tudo que eu tô falando aqui. É só você prestar atenção no que eu tô falando, tá bom? Tá bom. Pegou mais dose. Então, em que tempo? No tempo cronológico, que é aquele tempo... o tempo lá da linha do tempo, né? Assim, um ano depois do outro ano... E que a gente acaba vendo que tal coisa aconteceu em tal ano. E que isso dá a impressão de que no ano seguinte aquele processo histórico já não estava acontecendo mais, o que a gente sabe que não é assim. Ou no tempo histórico, que ele é diferente desse tempo do calendário, né? Quando a gente estuda alguma coisa na história, não dá para saber exatamente quando começou e quando acabou. Porque nada é simples, né? Uma ação histórica ela não começa num certo horário e termina no outro. No tempo de um legado de uma pessoa, nas construções de tempo que a gente falou quando a gente citou, por exemplo, Tiradentes, lembra? As construções que a imagem do Tiradentes, as mudanças que a imagem do Tiradentes sofreu durante o tempo, né? Então o tempo é uma coisa muito complexa. E será que é só no tempo e no espaço?
o espaço ele também é importante no estudo do homem. Lembra que a gente falou sobre isso? Então, todas essas foram discussões que a gente fez um pouco até agora, até aqui. E aí eu coloquei um asterisco aí de uma coisa que eu acho importante falar. Que tudo isso que a gente está falando aqui sobre história é sobre essa história que ela é o resultado do trabalho do historiador. Ela é uma área do conhecimento, né? E ela é para muitos uma ciência. Eu falo para muitos porque tem gente na história que não considera a história uma ciência, mas a maioria concorda que a história é uma ciência, porque ela segue um método e tudo mais, e a gente vai ver isso aí para baixo. Então, isso aqui é muito importante. Quando a gente está falando de história, a gente está falando dessa área do conhecimento que é o resultado do trabalho do historiador, tá? A gente não está falando da historinha como uma, né, sei lá, como só uma narrativa, um conto, algo assim, entendeu? Entenderam? Depois, ontem, na aula passada, a gente teve um momento muito legal que vocês trouxeram objetos e contaram as histórias desses objetos pra gente, desses documentos, né? E aí, ali, a gente conseguiu perceber que vocês realmente são sujeitos históricos. Porque vocês... Não sei de onde tá vindo esse barulho. A gente viu que vocês são sujeitos históricos também, né? E depois a gente leu um poeminha. Eu li bem no final da aula e hoje a gente pode retomar ele. Tem alguém que tá vendo bem aí e quer ler pra gente? O poema... Pra mim não tá aparecendo nada, professora. Tá, não tem problema, a gente já vai acabar aqui essa parte. Perguntas de um trabalhador que lê, do Bertolt Brecht, de 1935. Tem alguém que tá vendo a tela? Eu estou. Eu também tô vendo. Tá bom. Alguém quer ler o texto? Eu também Eu tô vendo aqui também, o meu tá aparecendo, beleza. Tá, beleza. Eu posso ler, Vitória? Pode ler. Quem é que tá falando? Alessia? Alessia. Tá, vamos lá. Quem construiu Tebas, a cidade das 7 portas? Nos livros estão nomes de reis. Os reis carregaram as pedras? E a Babilônia, tantas vezes destruída? Quem a reconstruía sempre? Em que casa da dourada lima viviam aqueles que a construíram? No dia em que a muralha da China ficou pronta, para onde foram os pedreiros? A grande Roma socorro. Aí vai. Passou. A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os erigiu? Quem eram aquelas que foram vencidas pelos Césares? Bizâncio, tão famosa, tinha somente palácio para seus moradores? Na legendária Atlântida, quanto ao mar a engoliu os afogados, continuaram a dar ordem a seus escravos. O jovem Alexandre constituiu a Índia sozinho? Conquistou a Índia sozinho? César ocupou a Gália? Não estava com ele nem mesmo o cozinheiro? Felipe da Espanha chorou quando sua amada naufragou. Foi o único a chorar? Frederico II venceu a Guerra dos 7 anos? Professora, tem alguém pedindo para entrar que não está conseguindo entrar, para você aceitar. A Carmita. Peraí que eu já sei. Peraí, Alessia. Obrigada por avisar, pessoal. É que quando eu tô transmitindo eu não consigo ver. Aí vocês podem me interromper e falar. Termina aí, Alessia, por favor. Quem partilhou da vitória? A cada página uma vitória. Quem
preparava os banquetes? A cada 10 anos, um grande homem. Quem pagava as despesas? Tantas histórias, tantas questões. Muito obrigada, Alessia. Muito boa a tua leitura. Então é isso, gente. Vou parar de transmitir aqui. Vai melhorar um pouco. Então é isso. Essa leitura do poema e tudo que a gente viu nesses últimos dias foi para mostrar isso, então. A importância da gente se reconhecer como sujeitos históricos, né? A gente não vai parar de falar sobre o Dom Pedro I, sobre o Dom Pedro II, sobre... Ah, meu Deus, a apresentação não vai parar. Sobre o Tiradentes, porque a gente sabe da importância deles. Só que o que a história está fazendo hoje, e que por muito tempo não fez, é olhar para os personagens que estavam apagados, que foram apagados pela história, né? Então é isso. E é isso que eu queria que vocês pensassem quando eu pedi para fazer aquele exercício, aquela atividade lá no Google Sala de Aula. Sobre a atividade, eu vou comentar rapidinho. Vi muitas respostas, gostei de muitas respostas, tá? Fiquei muito chateada com algumas coisas. Primeira coisa, eu vi que muita gente estava com umas respostas prontas, que era a clássica resposta da internet. Gente, toda pergunta que eu fizer é sobre coisa que a gente já viu na aula. E aqui não tem errar, não tem acertar, entendem? Vocês têm que escrever o que vocês realmente aprenderam. Porque se eu ver que... Porque isso não tem certo ou errado, mas se eu ver que a resposta for um negócio totalmente nada a ver com aquilo que a gente estudou, eu vou ver que ficou alguma coisa para trás, que talvez eu não tenha explicado direito, que talvez ficou da ênfase em mais isso daqui, em menos aquilo dali. Então, aquilo é um diagnóstico para eu saber aonde eu preciso focar com vocês, para ver o que vocês estão precisando ver mais. Podem ligar a câmera aí, quem desligou. Então, é muito importante que vocês respondam sinceramente com o que vocês acham que vocês aprenderam, né? Por que acham? Porque eu sei que tem muita gente que fica com medo de responder, que acha que não sabe. Mas não tem não saber. Tudo aqui é uma construção, entendeu? Eu preciso ver em que pé a turma anda. Então é muito importante que vocês não peguem respostas na internet, que vocês respondam por vocês mesmos, tá bom? Outra coisa, fazer uma resposta completa, com início, meio e fim. Não tenham preguiça de escrever, sabe? Pode escrever tudo que achar que cabe, não tem problema. E é isso, foi uma primeira atividade, eu ainda não recebi muitas. Hoje eu vou aumentar o prazo para quem não respondeu ter a oportunidade de responder. Mas foi uma primeira atividade para ver como que vocês estão, como que vocês pegaram essa coisa de ter que responder lá no Google Sala de Aula, né, e tal. Mas a gente vai vendo isso aos poucos. É uma resposta só, não é, Vitória? É uma resposta só, mas você pode escrever... Você pediu... Isso, é uma resposta só. E lá você podia... É assim, só escrever uma... É uma pergunta que você fez, né? Isso, fiz uma pergunta. Sim. Ô, Vitória. Oi. Internet, mas eu olhei na internet, mas aí eu fui olhando o que você tinha falado para eu poder refrescar a minha memória. Aí eu peguei e olhei de lá, eu li algumas coisas lá e o que eu achei que era o que eu tinha entendido, eu fui e coloquei lá. Tá bom, depois eu vou dar mais uma olhada lá. Mas eu olhei. Tá, mas ó, eu quero que vocês realmente escrevam por conta própria, porque quando olha na internet acaba que você não usa as suas palavras, sabe? Você acaba usando as palavras do que você leu ali. E eu quero que vocês escrevam com as suas palavras o que vocês entenderam, tá bom? Ô, Vitória, Oi. tô te devendo a minha, tá? Tá bom. Eu tô te devendo a minha resposta. Eu tô até com
um pouco de dificuldade lá do outro lado lá. Do outro lado. Mas eu vou chegar lá. Eu vou... Vou chegar lá. Não sei, eu vou chegar lá. Vai, e pode pedir ajuda se precisar. É. Eu vou aumentar o tempo tá bom, Vitor. de entrega, tá? Para quem não fez poder fazer. E é importante vocês lembrarem que lá no Google Sala de Aula fala se tem pendência, né? Então isso é muito importante. Mas enfim, vamos lá para a aula de hoje. Que a aula de hoje a gente vai discutir um pouco sobre o conceito de memória, né? Que semana passada a gente caiu numa situação muito legal durante a apresentação dos documentos, das fotos, que foi que todo mundo que apresentou falou alguma coisa, falou sobre uma memória mesmo, né? Ligada a um objeto, ligada a uma foto que trouxe. E aí a gente caiu naquela situação que o Paulo, ele mostrou a camisa dos formandos e aquela memória do Paulo, da formatura, foi compartilhada por outras pessoas aqui, pela Rosângela, pela Carmita, por pessoas que também se formaram ali naquela turma. E aí, lembra que eu falei para vocês que isso traz outra discussão dentro desse assunto que a gente está vendo, que é sobre memória. Memória coletiva, né? Exato. Memória coletiva, né? Exato, isso mesmo. O que vocês mostraram foi uma manifestação de memória coletiva, assim como outros mostraram de memória individual, memórias que eram só daquela pessoa, e teve essa manifestação de memória coletiva. E isso foi muito legal. Então hoje eu vou fazer um outro exercício. Não vai dar para todo mundo falar, porque eu quero que a gente passe. Depois você vai entender por quê. Então, eu, bem assim, inocente, vou escolher algumas pessoas e vou fazer uma pergunta. Tá bom? Depois vocês vão entender. Então, tá todo mundo aí me escutando, me vendo bem? Tá. Deixa eu ver quem é que eu vou pedir aqui. Ô, Sheila. A carinha dela. Sheila, liga seu microfone aí que eu quero te perguntar uma coisa. Professora, Oi. eu vim entrar na padaria, mas eu tô usando fone de ouvido, eu tô ouvindo tudo que você tá falando, tá? Tá bom, fica tranquila. Sheila, eu quero que você me conte um momento histórico que você viveu, não necessariamente que você presenciou, mas que você viveu. Pode ser um momento assim de grande repercussão mundial ou uma coisa, sei lá, daqui de BH em que você estava, mas que teve uma relevância histórica grande naquele período ou naquele dia em que aconteceu. Você consegue me falar alguma coisa? Ó, Vitória, as duas coisas assim que eu vivi, aliás, igual você falou, né, assim, que pode ser um negócio que... As duas coisas foi a morte de Tancredo Neves e o impeachment do Collor. Uhum. Peraí que eu vou escrever. Entendeu? Foram essas duas coisas. Ô, Sheila, você lembra onde é que você estava quando o Tancredo morreu? Como que foi a repercussão daquilo? Ô, Vitória, eu lembro que, assim, como ele estava doente, eu lembro que eu estudava na parte da tarde, e quando eu cheguei da escola, a aula até saiu um pouco mais cedo por causa disso. Aí quando eu cheguei em casa, aí passou no jornal, né, naquele negócio, aí ficou só aquilo, direto. Só o enterro no hospital, entrevista de um, entrevista de outro, entrevista do neto, da esposa, aquela coisa toda o tempo inteiro. Eu lembro que foi isso. E também lembro que eles iam trazer, eu acho que ele estava no Rio, se não me engano, eles iam trazer o corpo dele para Belo Horizonte. Uhum. Aí ele trouxe ele para o palácio lá em cima, lá na Praça da Liberdade. Eu acho que teve muita aglomeração de pessoas. Acho que as pessoas começaram a
a encostar naquela grade, a grade chegou a cair em cima das pessoas, teve um acidente assim ali no dia, porque eles abriram, né, para a pessoa passar. O pessoal, assim, queria todo mundo ver, porque o cara era daqui de Belo Horizonte, era daqui de Belo Horizonte, daqui, acho que é São João del Rei, né? Aí o que acontece? Todo mundo queria ver, porque ele foi o primeiro presidente assim escolhido assim, entendeu? Então foi uma coisa assim que foi assim chocante. É verdade. Beleza, muito legal. Isso eu lembro. Obrigada, viu? Beleza. Eu vou fazer a mesma pergunta para algumas outras pessoas. Vocês podem, eu vou pedir um pouco de explicação, mas vocês tentem ser um pouco mais diretos, assim, que é pra eu conseguir pegar o maior número de pessoas. Eliana. E outra coisa, não tem problema repetir, tá? Se foi marcante pra você, você pode falar a mesma coisa, não tem problema. Eliana, você tá aí? Tá, a Eliana tá off. Paulo, um momento histórico aí que você vivenciou. O meu momento histórico foi o último dia de Ayrton Senna. E parecia que ele não queria correr, não queria participar da corrida aquele dia, nas entrevistas dele, então aquilo ali foi chocante. Então eu acompanhei tudo, vi, e foi muito triste. E depois disso eu não acompanho a corrida mais, depois da morte dele eu não me interessei por corrida, mas eu gostava muito por causa dele. O que você estava fazendo no dia? Depois do falecimento dele, eu estava em casa, assistindo a corrida. É? Meu Deus, você assistiu, meu Deus. Aí, eu assisti, foi horrível. Aí acompanhei tudo, até o final do cortejo e tal, tudo. Entendi. Aí foi muito triste. Poxa vida. Graça? Oi. Consegue falar? Pois não. Posso? Me fala também um momento histórico aí que você vivenciou, que teve muita amplitude. Olha, para mim, são vários, mas eu vou me ater ao atentado às Torres Gêmeas dos Estados Unidos. Muito bom. Isso foi um impacto muito grande para mim, porque eu estava assistindo, se não me falha a memória, né, porque já tem um tempinho também, o jornal aí entrou com uma matéria extraordinária. E deu para ver os aviões entrando na torre. Aquilo foi muito marcante e me chocou muito, sabe? Ver assim, até que ponto chega a crueldade de um ser humano, né? Você vê entrar dentro de um prédio com um avião, você vê o avião entrando e as torres desmanchando. Aquilo para mim foi muito, muito chocante. Agora, no Brasil, o que marcou para mim, não me pergunta ano nem nada, porque eu não vou lembrar. Também foi a morte do Ulisses Guimarães. Num momento muito importante para o Brasil, que estava aquela campanha para diretas já, e aquele movimento todo, e ele foi, ninguém apurou, né, mas tudo indica que foi assassinado. Ele morreu, o helicóptero caiu no mar e sumiu. Isso também, para mim, foi marcante. E, tá, não, beleza. Ia perguntando onde você estava, mas você já falou que você estava assistindo TV no atentado às Torres Gêmeas. Sim. Ótimo, muito bom. Deixa eu ver quem mais. Eu queria pedir para essa galera novata, mas só tá aparecendo a Eliana e a Ana aqui no meu... Deixa eu ver aqui. Francisco. Oi, professora. Você pode me dizer aí um momento histórico que você vivenciou?
Professora, para mim do meu ponto de vista, o melhor momento histórico foi quando a primeira vez que eu fui conhecer o estado, a capital em Fortaleza, sabe? Foi mais um primo meu, ele me levou lá para apresentar, então para mim aquilo foi marcante, sabe? Porque eu não tinha nem ideia como era que era, né? Então você chega a ver aquela multidão grande, sabe? E foi um clássico que eu fui, que era Fortaleza e Ceará, então é rivalidade, sabe? Então é muito marcante, sabe? Ficou marcado na minha memória até hoje. É verdade. Muito legal, viu? Valeu. Deixa eu ver aqui quem mais. Maria Gorete. Professora, eu já tô em casa, tá? Oi. Maria Gorete, fala pra nós. Oi. Olha, eu sou bem ruim de... Como é que fala? De lembrar essas datas assim, né?